Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando a antologia do Superman, que foi um quadrinho muito bacana, e eu prometi que traria mais desse tipo de conteúdo aqui no Zenkai. Evidentemente que eu também iria trazer dessa vez a antologia do meu herói favorito, o Morcegão. Bora lá? Roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando, vocês estão no Zenkai e estamos chegando com mais um vídeo aí, galera, que eu tô trazendo aqui mais uma vez, mais uma antologia aí de um super-herói. Quadrinhos é uma coisa que eu quero trazer mais desse tipo de conteúdo aqui pro canal. Trouxe da última vez o Superman e agora tá na vez do Batman, mas antes da gente começar eu já vou pedir para você, por gentileza, deixar aquele like maroto que ajuda bastante, se inscrever no canal, pessoal, que é o nosso fôlego, e clicar no sininho de notificações para que vocês recebam todo tipo de conteúdo que for surgir aqui no Zenkai, beleza? Dito isto, bora lá. Então, pessoal, começando aqui, ó, a gente tem a capa, né? Mais uma capa aí desenhada pelo Alex Ross, aí tem aqui Batman, antologia, lançada aí pela Panini, e aqui atrás a gente tem a relação, né, das histórias que a Panini colocou aqui. Na verdade a Panini não, como eu tinha informado no vídeo anterior, essa aqui é uma coleção que foi lançada na França pela DC Comics e a Panini adaptou aqui para o Brasil. Então você tem histórias, por exemplo, como a primeira história do Batman, a história de origem dele, a primeira vez que ele apareceu, na verdade. Você tem coisas aqui interessantíssimas, como, por exemplo, você tem aqui na última história um arco pequeno ali dos Novos 52, e você tem outras histórias aqui bacanas que vai sendo como se fosse uma linha do tempo ali para o super-herói. E esse daqui é um tipo de quadrinho que eu costumo indicar e falo, se você não sabe como começar a ler quadrinhos, esse é o tipo de material indispensável para você. Então vamos lá, bora dar uma olhada, vamos aqui abrir. Como sempre, antes de eu começar, né, capa dura, tá? Papel cartão, produto de muita qualidade, já começa aqui com essa imagem maravilhosa aqui do Batman, desenhada pelo Alex Ross, que é um cara fantástico. Aí aqui um desenho aqui da Era de Prata, né, isso aqui não é nem Era de Ouro, era de Prata. E aqui a gente tem o conteúdo, a parte 1, dupla dinâmica, parte 2, o Cruzado Encapuzado, parte 3, Criatura da Noite, parte 4, o Cavaleiro das Trevas e parte 5, Relançamento. Aqui a gente começa aqui na parte 1, dupla dinâmica, aqui ele dá mais ou menos como na versão do Superman, né, da antologia, ele passa aqui por uma linha histórica de como o Batman foi concebido, como ele foi criado, quando aconteceu. Isso é muito legal, pessoal, para quem tem curiosidade aí dos bastidores, dos quadrinhos e coisas desse tipo, é um produto aí que eu recomendo bastante. Aqui a gente tem então a primeiríssima história do Batman, lançada ali na Detective Comics. Aliás, para quem não sabe, a DC Comics se chama DC por causa dessa revista, Detective Comics. Aí a gente tem aqui então o caso da Sociedade de Química, publicado originalmente ali na Detective Comics número 27 em maio de 1939, escrita por Bill Finger e desenhada por Bob Kane. E aqui uma observação, tem muita gente que dá o crédito só pro Bob Kane, como se ele fosse o único criador do Batman. Não, ele não é. Ele é o criador do Batman, mas, cara, o Bill Finger é um cara que, na minha opinião, foi até mais importante que ele. Então a gente vai seguindo aqui com uma história bem bacana. Primeira história aqui do Batman, olha as orelhinhas dele, cara, pequenininha, curtinha pra caramba. Até parece essas daí do Robert Pattinson, né, que vai aparecer agora. E antigamente, na Era de Ouro dos quadrinhos, ó, é bem curtinho, cara, tem 3, 4 páginas. Na Era de Ouro você tinha essas histórias, assim, de pegar mafiosos e tudo mais. A gente tem aqui mais uma história da Era de Ouro, Batman luta contra o Dirigível da Morte. Mais uma história aqui do Batman, e essa história aqui é interessante porque ela é a primeira história que mostra aí a origem, digamos assim, do Batman, né? Você tem ali Batman ano 1, que veio depois da crise nas Infinitas Terras, mas aqui você tem a primeira vez, ó, que mostra aqui o assassinato, né, da família Wayne, de Thomas e Martha Wayne. A carinha aqui do Bruce, cara, tipo, oh meu Deus, o que aconteceu? Ele orando aqui. Aí ele começa a se desenvolver treinando. Eu acho muito engraçado como que era definido, tipo assim, um cara forte, um cara que ergue muito peso, muito caricato. E aqui você tem então o morcego entrando pela janela. Inclusive isso aqui, na Batman 1, Frank Miller ele trouxe de volta isso, esse morcego entrando ali pela janela, que é muito legal. Então são só 2 páginas, só para você ter uma noção aí de como que ele surgiu. Aqui você tem mais uma história apresentando Robin, o Menino Prodígio. Foi a primeira história aí que apareceu o nosso querido Robin, né? O Robin aí, na época, o Dick Grayson ainda, né? Que para muita gente é o Robin favorito. Eu tenho as minhas dúvidas porque eu gosto muito do terceiro Robin, que é o Robin do Tim Drake. Pelo menos as histórias assim que eu li, eu me lembro muito bem de ter lido as histórias na minha infância e sempre o Robin ali da época era o Tim Drake. Então aí você tem aqui Sob a Asa do Morcego, um texto aqui escrito, né, pela editora.
Aqui mais uma história acidentalmente de propósito, escrita por Don Cameron, desenhada por Jack Burley e arte finalizada por George Rose. E aqui a gente já vai entrando mais, assim, ainda não estamos na Era de Prata, né? Mas você vai entrando aí no tipo de história que tinha na Era de Prata. Aqui você ainda tinha os vigaristas e tudo mais. Mas essa história aqui, na minha opinião, ela é uma história bem típica Era de Prata, sabe? Um negócio assim mais cômico e tudo mais. Mais exagerado, digamos assim. Então aqui a gente tem mais um textinho aqui, né? Cara, pra quem curte, cara, os bastidores e tudo, essas antologias são demais. Aqui, O Furo do Século, uma história aí que aparece o Coringa. Essa história aqui é muito legal porque ela é a primeira história que aparece Vic Vale. Ó como era Vic Vale, cara. Se você pegar a Vic Vale aí do filme do Tim Burton, né, loira e tudo, ela era bem diferente. E aqui ela já querendo meio que revelar quem era o Batman, né? Ela dizia saber quem era o Bruce Wayne e tudo mais. Olha a orelhinha do Batman, cara, pequenininho. Eu acho tão feio, cara. Porque parece um, sei lá, um rato, não sei. Não acho muito legal. Mais um texto aqui, O Lado Sombrio. E aqui você vem para a parte 2, O Cruzado Encapuzado, que aí já é o Batman entrando aí na Era de Prata, aí, ó, de 56 até 69. E estreando com a história aí, Batman do Amanhã. E é engraçado porque aqui começa então o que, na minha opinião, deu origem à série, né? Aquele Batman lá que tinha o Robin, o Adam West e tudo mais, porque aqui as histórias são bem caricatas mesmo, são bem assim... como é que eu posso dizer, não espalhafatosas, mas exageradas, é bem Era de Prata mesmo, porque a gente sabe que na Era de Prata as coisas tinham que ser assim, bem mais leves, né? Aqui a gente tem mais um texto aqui falando da Bat-família na Era de Prata, né? Muito legal. E aqui, ó, origem da equipe Superman e Batman. Se eu não estou enganado, pessoal, a primeira vez que Superman e Batman contracenaram foi num programa de rádio. Mas essa história aqui conta como teria sido esse encontro do Batman com o Superman que foi contado lá no rádio. Isso inclusive é até descrito aqui, se eu não me engano. Eu já terminei de ler essa antologia já faz um bom tempo. Mas aqui então você tem aí um conto de como que foi aí a primeira junção aí desses dois heróis aí que são os mais icônicos da DC Comics. Mais um texto aqui, União Faz a Força, aqui na época, né? Liga da Justiça da América, você vê aqui o Capitão de Marte, né? Você tem o Batman, esse daqui eu acho que é o Shazam, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e Flash. Mais uma história aqui, ó, O Mistério da Máscara Ameaçadora, publicado originalmente na Detective Comics 327 em maio de 64. E aí mais uma história aí da Era de Prata. Esse material aqui da Panini, cara, se você quiser adquirir, ele tá mesmo fora de série, um papel cartão grosso, sabe? Ó, só de você ouvir o barulho você já vê que é um produto de qualidade. E tem uma coisa nos quadrinhos, cara, que eu amo, que é o cheiro, cara. O cheiro de quadrinho novo e tal. E aqui a gente tem a estreia da Batgirl nessa história chamada A Estreia Milionária de Batgirl. Muito legal aí pra quem curte a história dos quadrinhos e tudo mais, né? Então essa Batgirl aqui na época ainda não era a Barbara Gordon, é outra Batgirl. Aí tem a parte 2 aqui também dessa história, muito legal. Aqui começa a parte 3, Criatura da Noite, de 70 a 86, que na minha opinião seria a era de ouro assim, do Batman, sabe? Olha o desenho do Neil Adams, cara. Pra mim, talvez o meu desenhista favorito aí do Homem-Morcego. E aqui você já vai ver nos traços, ó, escrita pelo Daniel O'Neil, que faleceu há pouco tempo, é um dos caras mais importantes na história do Batman. E aí você vê, ela foi desenhada pelo Neil Adams, que pra mim ele é fantástico, ele é fora de série, e essa história é incrível essa história, é muito boa, publicada em janeiro de 70, cara, de 70. Aí você já dá uma olhada, cara, no traço do Neil Adams, você já vê que é uma coisa diferenciada, já não é mais aquele Batman desenhado meio que amigável e tudo mais, não, aquele já é o Batman assim que eu curto, sabe? Essa história é muito boa, cara. Essa história é fantástica. Ó, você vê nos traços, cara, no detalhamento, no sombreamento, o foco que eles dão nas luzes, né, nas cores e tudo mais. Eles não, né? O Daniel O'Neil não, desculpa, o Neil Adams, que era um cara fantástico. Ó, pode ver que ela tem até... Cara, é incrível. Essa história aqui eu super recomendo. Aqui a gente tem mais um texto, né? Saga dos Demônios. A Morte Sobrevoa o Céu Assombrado, escrita por Art Goodwin e desenhada por Alex Tutt. Eu confesso para vocês que eu não me lembro muito dessa história, talvez folheando aqui eu venha lembrar. Mas é mais uma história aí que já entrando na era de bronze aí do Homem-Morcego, né? E aqui, Tiro do Pistoleiro, ó, o Deadshot aparecendo aqui, cara. Muito legal, lançado em dezembro de 77. Eu não tenho certeza se essa é a primeira aparição do Deadshot. Eu acredito que não, mas ó, você vê, ó, aqui já é outro desenhista também, desenhado pelo Marshall Rogers.
só que já tem uma pegada diferente, né? Você já vê um Batman mais sombrio, as orelhas maiores, que é o tipo de Batman desenhado aí que eu curto mais. Particularmente, eu gosto mais desse tipo de desenho aí do Batman. Eu não sou muito fã do Batman das orelhinhas pequenas não, cara. Eu curto assim, ó. Acho muito mais da hora, pessoalmente. Aí aqui, olha que engraçado, Procurando Papai Noel Vivo ou Morto, publicado originalmente na DC Special Series, número 21 de abril de 80, escrita pelo Daniel O'Neil, que é um dos caras mais importantes. Eu acho que depois do Bob Kane e do Bill Finger, o Daniel O'Neil é o principal nome aí do Homem-Morcego, responsável aí por vilões como Ra's al Ghul, por exemplo. A saga lá, o Filho do Demônio, Morte do Demônio, tem o dedo dele completamente, e desenhada pelo Frank Miller. Olha o Frank Miller aqui trabalhando com o Batman antes do Cavaleiro das Trevas. E aí você tem aqui, ó, olha como ele desenhava, bem mais próximo, né, do tipo de Batman que eu curto, né? Porque se você pegar os desenhos ali do Cavaleiro das Trevas, é aquele Batman troncudão, meio... Eu acho meio feio, tá, pessoal? Eu sei que tem gente que é apaixonada por aqueles traços, mas eu curto bastante esse tipo de Batman. E falando em Cavaleiro das Trevas, ó, A Verdade de Miller, aqui tem um textinho aqui falando sobre o Frank Miller, e a gente entra aqui na parte 4, o Cavaleiro das Trevas, que é de 86 até 2011, também aqui nessa época. Eu acho que, cara, anos 80 aí até final dos anos 90 foi a melhor época do Batman disparadamente. E aí você tem aqui, ó, Meu Começo e Meu Provável Fim. Essa capa aqui, para quem está colecionando a saga do Batman, assim como eu, da Panini, foi o volume 2, se eu não me engano, que teve essa capa. E aqui é uma história interessante, porque mostra o Robin aqui do Jason Todd, que inclusive é o Robin que eu menos gosto, estrupiado, ele apanhou pra caramba. E o Bruce Wayne, cara, todo preocupado com ele, todo preocupado assim mesmo. Passa um filme na cabeça dele em relação aos pais dele e tudo mais. É uma história muito interessante, porém ela é mais interessante ainda se você acompanha o que acontece antes e depois dela. Eu até entendo, assim, a DC, né, que ela lançou nessa coletânea essa história individual, para traçar um paralelo aí das coisas que aconteceram nessa época, mas é uma história que ela precisa de um pós e de um... Perdão, de um pós e de um pré, né? Aí aqui é a capa de Morte em Família, eu nem preciso falar de Morte em Família, aliás, perdão, Morte em Família onde, cara? Isso daqui é a capa da Piada Mortal, é que eu li aqui Morte em Família, então eu acabei ligando. Piada Mortal, que talvez seja a melhor história aí do Coringa, né? Pra muita gente, a maior história de origem dele, a definitiva. Eu prefiro acreditar que o Coringa não tem uma história definitiva de origem, mas uma história, crise de identidade, escrita por Peter Milligan, desenhada por Tom Mandrake, já que em agosto de 91. Essa história aqui é muito bacana, pessoal, porque o Bruce Wayne ele fica aí com um paradigma, digamos assim, na cabeça dele de que ele não é o Batman, sabe? Ou que ele é o Batman e tudo mais. Ele acaba meio que dando uma surtadona. É uma história muito legal, cara. Eu curto pra caramba, super recomendo ela. E aqui é mais uma história, O Cavaleiro das Festas, né? Publicada em 1997, escrito por Chuck Dixon, desenhada por Graham Nolan, que é um cara que desenhou muito ali na época da queda do morcego, e a arte finalizada por Can Smith. Essa história aqui também ela é muito bacana porque ela mostra bastante do Bruce Wayne, né, cara? Ela tem um foco bastante no Bruce Wayne, no milionário, no playboy, em volta de mulheres e tudo mais. Tem gente desconfiando dele em relação ao Batman, e ele tá ali só de gaiato pra tentar desvendar o que está acontecendo, o crime. Pode ver, ó, que a história inteira ela é bem focada no Bruce Wayne. Para quem curte, é da hora. Mais uma história aí, Tempo para Respirar, publicada aí na Detective Comics 757 em junho de 2001. Já uma história bem mais recente. Essa história aqui eu acho fantástica os traços dela, ó. Desenhada por Rick Burchett. Aí você vê que ele tem um desenho, uma mistura aí de Cavaleiro das Trevas com Batman Animated, que eu gosto pra caramba, né? Aí vão falar, ah, não, mas você gosta do Batman, você acabou de falar, curte o Batman aí com as orelhas grandes e tudo mais. Então, mas é que aí depende da arte também, né, cara? Tem uns caras que mandam muito bem, cara. Ó, parece o Batman do Ben Affleck, né? Lembra bastante. É uma história incrível, cara. Olha só que arte, cara. Olha isso daqui, cara. É fantástico, não tenho o que falar. Mais um texto aqui, As Grandes Sagas. Eu acho engraçado que todas as vezes que tem esse plano aqui é sempre o Batman do Cavaleiro das Trevas, que é a história mais icônica dele, sem dúvida. Aqui uma história já bem mais recente, na Detective Comics 821, setembro de 2006, escrita pelo Paul Dini, que escreveu muita coisa também de Batman. A história se chama Os Ricos e Famosos, e aí você já vê que ela já tem um tipo de traço, de coloração, de tecnologia utilizada bem superior ao que a gente estava vendo até agora, né? Não, acredito não, tenho certeza, não tem nem comparação
já é um tipo de produto aí que só visualmente você já começa a perceber que ele já é diferenciado. Aqui o Robin do Tim Drake, que eu gosto pra caramba. Negócio de família, mais um texto, e aqui chegamos para a última parte aqui, parte 5, relançamento, começando pelo Batman do Impossível, já fazendo parte aí dos novos 52, e aí você já vê uma história, mais uma, né, digamos assim, com uma tecnologia para traços não, que o traço ele é bem do artista, mas para tecnologia de coloração e tudo mais completamente diferente, né, e essa é uma história aí que foca bastante no Damian Wayne, né, que é o filho do Bruce Wayne, ele aqui, ó, mala. Pensa num moleque mala, cara. Ele é mala como Robin, ele é mala ali tentando ser meio que um Batman. O que acontece, se eu não me engano, o pai dele não está na cidade e ele tá bancando o Batman violento, que bate, que arrebenta geral. É uma história bacana, mas, cara, esse moleque ele é muito arrogante, cara. Pensa num moleque arrogante pra caramba. Mais uma história, a última lição. Chegamos à última história, então, dessa coletânea. Só deixa eu descer um pouquinho aqui mais, beleza? Escrita por Greg Hurwitz, desenhada por Tony Daniel e arte finalizada por Richard Friend, lançada em novembro de 2012. Aqui a gente já tem uma das últimas histórias aí, últimas assim, né, de origem, digamos assim, mostrando um treinamento do Batman e tudo mais. Eu não tenho certeza, eu falei no começo do vídeo que isso aqui fazia parte dos Novos 52, mas eu acredito que seja do Renascimento. Eu não sei quando que a DC rebutou, eu não me lembro mesmo, mas posso estar falando besteira. Mas é uma história legal, cara, é interessante essa outra origem, digamos assim, né, do Batman. Pra mim, cara, a origem definitiva dele sempre vai ser o Batman ano 1. E aqui nós chegamos ao fim, né, dessa saga, né, dessa antologia aí lançada pela DC Comics. E agora eu quero saber de você, meu amigo, minha amiga, você que curte quadrinho, você curtiu esse material lançado pela Panini, você pode comprar ele na Amazon, por exemplo. Ele tá um pouquinho caro, é um material um pouco caro, você vai pagar ali na faixa de 90 a 100 reais, mas para quem tá começando a ler quadrinho, caramba, cara, você que curte o Batman, para você o Batman é o melhor herói de todos, para mim é o que eu mais curto, então para você começar a ler esse tipo de material é indispensável. Você faz um paralelo do personagem desde a concepção, do nascimento dele até os dias modernos. Mas eu quero saber se você curtiu, pessoal, esse vídeo, se vocês curtiram, se vocês pretendem comprar, vocês querem mais tipo de vídeo desse aqui no canal, deixa aí nos comentários por gentileza. E é o seguinte, eu quero saber nos comentários de vocês, eu tô pensando em fazer sorteio de quadrinhos, tá? Alguns quadrinhos mais simples, o canal é pequeno, mas eu quero de alguma forma contribuir essa força que vocês estão dando pra mim, mesmo que com poucas visualizações, mas eu tenho uma galerinha que sempre aparece aqui. Se você quiser fazer parte desse sorteio, ou melhor, se você tiver interesse que o Zenkai venha fazer esse tipo de sorteio de quadrinho, eu quero que você deixe nos comentários, eu tenho interesse, só para mim saber e fazer um feedback se vale a pena, se é viável ou não. O canal é pequeno, mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos vocês até aqui o fim. Esse tipo de vídeo aqui é um pouquinho maior, fica mesmo quem curte quadrinho. Eu espero que vocês tenham gostado, grande abraço, eu sou o Nan e falou!